Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansada e não quero mais. Tô exausta e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio. Tudo que eu preciso, bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o alívio que eu tenho pra avançar. Ah, és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei, se o que eu preciso só encontro em ti? És o meu alívio, és o meu alívio, alívio. Oh, glória! Que eu e você, meus irmãos, não desista dele, meus irmãos, porque ele não desistiu de mim e de você, meus irmãos. Ele sofreu naquela cruz por mim e por você, meus irmãos. Eu e você sendo pecador, meus irmãos, ele morreu por mim e por você. E ele não desistiu, ele foi até o fim, meus irmãos. Por que você quer desistir, meus irmãos? Por pouca coisa. Que você não venha desistir, meus irmãos. Que você prossiga, meus irmãos. Que você continue, meus irmãos, a caminhada, meus irmãos. Porque Deus, meus irmãos, primeiro ele complica, para depois descomplicar, meus irmãos. Mas que você não desista dele, meus irmãos. Porque ele não desistiu de mim e de você, meus irmãos. E por que você quer desistir dele, meus irmãos? Que você continue na nossa caminhada, meus irmãos. Porque ele não desistiu de mim e de você, meus irmãos. Ele foi até o fim. E muitas das vezes é você, por tão pouco, a gente quer desistir dele, meus irmãos. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você não venha desistir dele, meus irmãos. Que você continue a caminhar, meus irmãos. A caminhada é longa, meus irmãos. Mas nessa tarde, Deus está dando água para mim, você e pão, meus irmãos. Para você prosseguir, meus irmãos. Para você continuar caminhando, meus irmãos. Porque a obra de Deus não pode parar, meus irmãos. E você não pode desistir dele, não, meus irmãos. Porque ele não desistiu de mim e de você. Ele foi até o fim por mim e por você, meus irmãos. Ele morreu por mim e por você, inocente. Né? Para nos salvar. Nós sendo pecadores, meus irmãos. Ele morreu naquela cruz por mim e por você. E aí você, por tão pouco, quer desistir dele. Por tão pouco, quer deixar de fazer a obra dele, meus irmãos. Mas que nessa tarde, meus irmãos, e você não desista, meus irmãos, dele. Que você continue, meus irmãos, fazendo a vontade dele, fazendo a obra dele, meus irmãos. Mesmo na pouca força, meus irmãos. Mas continue. Porque ele não desistiu de mim e de você. E por que você vai desistir dele, meus irmãos? Que você continue, meus irmãos, fazendo a vontade dele, fazendo a obra dele, meus irmãos. Porque a gente tem que caminhar, meus irmãos. A gente tem que ir até o fim, meus irmãos, porque ele foi até o fim por mim e por você. Ele morreu por mim e por você, naquela cruz. E você sendo pecador, mesmo assim ele morreu por mim e por você, deu a vida por mim e por você. E eu e você, muitas das vezes, por tão pouco, a gente quer parar nossa caminhada, a gente quer desistir. Mas que nessa tarde, meus irmãos, e você não desista, meus irmãos. Que você continue, meus irmãos. Que você continue, meus irmãos, a caminhar, meus irmãos. Continue buscando esse Deus maravilhoso, adorando esse Deus maravilhoso, porque só Ele é merecedor toda a honra e toda a glória, meus irmãos. Mesmo na tua pouca força, meus irmãos. Mas vá para a casa dele, meus irmãos. Porque chegando na casa dele, meus irmãos, Ele vai te renovar, Ele vai te dar força, meus irmãos. Mas para isso você tem que ir até a casa dele, meus irmãos. Tem que ir até Ele, meus irmãos. Porque muitas das vezes, meus irmãos, você não quer buscar Ele, fica em casa. Em casa você não vai ganhar nada não, meus irmãos. Mas a partir do momento que você sai da nossa casa, meu irmão, para ir até Ele, meus irmãos, e você sai diferente. Você está fraco, você sai forte. Você está renovado, meus irmãos. Se está sem força, Ele dá força, meus irmãos. Mas para isso você tem que ir até Ele, meus irmãos. E continuar, meus irmãos, nossa caminhada. Porque a caminhada é longa, meus irmãos. Mas nessa tarde, Ele está te dando água, está te dando pão. Para que você venha, né, continuar caminhando, meus irmãos. Para que você venha ficar forte, meus irmãos. Venha se fortificar na presença dEle. Para que nada nem ninguém venha tirar você da presença dEle, meus irmãos. Porque fácil não é, meus irmãos. Mas Ele está comigo, com você, meus irmãos, lado a lado, dando força. E sem Ele nós não somos nada, meus irmãos. Então que nessa tarde, meus irmãos, e você não desista dele, meus irmãos. Porque Ele foi até o fim por mim e por você. Mesmo você não merecendo. Mesmo você sendo pecador. Mas Ele foi até o fim por mim e por você. E por que você quer desistir dele, meus irmãos? Porque você não vai desistir dele, meus irmãos. Porque você continua a buscar, continua a caminhar. Mesmo na pouca força, meus irmãos. Mas nessa tarde, meus irmãos, Deus está renovando a tua força. Deus está te dando força para que você venha continuar a caminhar, meus irmãos. Mas para isso você tem que ir até Ele, meus irmãos. Você tem que sair do nosso conforto da nossa casa e ir até Ele. Que Ele vai te renovar, meus irmãos. Que Ele vai te dar força. Para você continuar a sua caminhada, meus irmãos. Porque a obra de Deus não pode parar, meus irmãos. Nessa tarde, meus irmãos, receba força da parte de Deus, meus irmãos. Receba força, meus irmãos. Ele está te dando força, meus irmãos. Receba força para continuar a caminhada, meus irmãos. Amém, meus irmãos?
E só até aqui, meus irmãos. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor, e tenha todos um ótimo início de semana.